Bom, então, uma boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham, para os amigos aí do Amapá e para todos, né, do Brasil, de todas as partes, que se unem a nós nesse momento, para que juntos, sob a inspiração de Jesus, nós possamos refletir, enriquecer a nossa alma de novos entendimentos, de inspirações, para que possamos avançar na senda da evolução, crescendo e nos transformando dia a dia. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer na pessoa da Ana pelo convite aí da Federação do Amapá, que a gente possa ter momentos realmente muito proveitosos de reflexão e aguardamos um dia a ocasião de podermos estar aí presencialmente também no Amapá. Até lá, vamos aproveitando essas possibilidades, esses recursos que a internet nos proporciona. E o nosso tema, então, que nos foi proposto, imortalidade da alma, dentro desse contexto maior ou desse tema mais geral do Setembro Amarelo, é um tema realmente dos mais importantes, tendo em vista esse grande desafio que a humanidade vivencia no que diz respeito ao suicídio, com números crescentes, com números alarmantes, e a doutrina espírita tem, sim, muitos elementos a nos trazer nesse sentido, para que possa atuar tanto no esclarecimento, como no consolo, como na prevenção em torno do suicídio. Então, é com esse intuito que aqui comparecemos para, à luz da doutrina espírita, das realidades que ela nos abre, novos horizontes, novos entendimentos, consolo, esperança, fé, fortaleza interior, para que cada um de nós possamos estar cada vez mais conscientes dessa problemática, mais preparados para lidar com ela em nossa própria vida, em nosso entorno, e para que também possamos compartilhar esses valores tão preciosos que certamente poderão auxiliar a outras vidas que passam aí por suas lutas, pelos seus desafios. E iniciamos com uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que se encontra no livro Recados do Além, capítulo 28, justamente intitulado Imortalidade, em que ele nos diz que quando o suicida despertou no mais além, trazendo a chaga que abrira em si mesmo, gritou espantado para os céus: meu Deus, onde a morte em que eu entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida, jamais. Então, essa pequena história que Emmanuel nos traz, ela sintetiza um acontecimento, uma experiência, uma vivência que vai perpassar aí todo esse processo, né? Todos aqueles que acabam vivenciando esse processo e adentrando nessa porta falsa, ilusória do suicídio, muitas vezes no desespero buscando aliviar ou abafar ou apagar uma dor, né? Buscando fugir a determinadas lutas, conflitos, buscando, enfim, alguma saída. Dizem-nos os Espíritos, na questão 957 de O Livro dos Espíritos, que as consequências para os suicidas serão as mais diversas. Existirão atenuantes, existirão agravantes, mas uma consequência há em comum para todos. Como nessa história que Emmanuel nos conta, dizem os Espíritos que essa consequência em comum é sempre a da decepção, por não encontrarem a morte esperada, a aniquilação ou a solução para as suas dores, para os seus conflitos, para as suas dificuldades. Pelo contrário, se veem ainda e sempre vivos, e muitas vezes em dificuldades ainda maiores, porque lá, no mundo espiritual, onde a sensibilidade se aflora, onde estamos mais frente a frente conosco mesmos, com a nossa consciência, com as leis divinas, a criatura se vê, então, frente a frente com aqueles mesmos problemas que buscava deixar de lado, com aquelas mesmas dores das quais buscava se afastar. Então, por isso, refletir sobre a imortalidade, sobre essa
lei divina, sobre essa realidade divina de que a vida nunca cessa, especialmente com todo esse cabedal de conhecimentos e informações que a doutrina espírita nos traz, é, sem sombra de dúvidas, um dos elementos muito importantes no que diz respeito a essa discussão acerca do suicídio. É entender essa imortalidade, divulgá-la, abrir esses véus para a humanidade terrestre, véus que estarão cada vez mais abertos, a ponto de que um dia todos os corações que aqui transitam na experiência material transitória terão já essa consciência bem consolidada de que a morte é simples passagem, de que a perda do corpo nos projeta ainda mais fundo nesse autoencontro com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso mundo interior. Esse entendimento de que a vida é dádiva divina a nós concedida no ato de nossa criação. Dádiva ou dom recebido do Criador que nunca mais haveremos de perder. Como aquela voz que Emmanuel nos diz ou nos traz em sua mensagem, como aquela voz nos afirma, sairemos da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. Por isso, há aqueles que buscam essa porta ilusória do suicídio como possível caminho de solução ou de aniquilação das dores, dos problemas e das dificuldades. Surge logo essa realidade de que estaremos ainda vivos e teremos, mais cedo ou mais tarde, de buscar elementos para lidar com aquilo que nos fez tomar esse caminho. Estaremos sempre vivos e precisaremos, então, a partir dessa consciência, cada vez mais consolidar esse entendimento de que, amparados nos conhecimentos que vamos recebendo, na fé, na esperança, no amor, no Evangelho, na mensagem do Cristo, haveremos de solucionar aqui mesmo as lutas, os desafios e as dores que encontramos pelo caminho, para que a nossa passagem para a vida maior seja marcada, então, por libertação, por abundância de vida, de experiência, enfim, por sublimação e novos planos de evolução, de conhecimento e de trabalho, e não por um cativeiro ainda mais doloroso de nós em nós mesmos. Então é sob essa perspectiva, ou sob esse prisma, que a doutrina espírita vai abrir novos horizontes para a humanidade, tornando essa realidade da imortalidade assim tão patente. Não porque um ou outro espírito nos falou a respeito, não porque Kardec assim concebeu ou elucubrou em seu escritório, em seus escritos, não. A doutrina espírita nos torna a imortalidade assim tão patente, justamente porque ela teve essa formação tão coerente, baseada aí em inúmeros relatos, na universalidade da manifestação, da expressão dos espíritos, sob essa coordenação tão lúcida e tão clara de Kardec, que deu a essa imortalidade, que nos apresentou essa vida espiritual de maneira realmente palpável, bem diante dos nossos olhos, né? Superando aí os desafios e as limitações dos nossos sentidos materiais. A grande riqueza da revelação espírita, a sua força mesma, é que ela não nasce do pensamento de um indivíduo ou apenas de relatos esparsos de seres do outro mundo. Ela nasce de inúmeros relatos que, harmonizados, que analisados sob a ótica tão clara, tão científica, tão filosófica e tão lúcida de Allan Kardec, pôde então nos abrir definitivamente esses véus e esses horizontes para além do sepulcro, para além da morte. É assim que a imortalidade na doutrina espírita ganha essa feição de uma realidade realmente patente, diferentemente do que tínhamos até então, porque em todos os tempos se falou sobre imortalidade, sobre a vida futura, mesmo antes do Cristo, aí nos círculos mais estreitos dos iniciados, lá no Egito Antigo, na Caldeia, na Grécia. O Cristo, no Evangelho, nos traz essa afirmação,
né, marca, inaugura de fato um novo tempo para a humanidade com a sua ressurreição, mas faltavam-nos ainda elementos, e o Cristo mesmo nos disse isso, que somente mais tarde esses outros elementos poderiam ser aprofundados. Aquilo que ele traz ali em primeira instância estava reservado ao tempo e depois ao Consolador poder aprofundar, como ele nos narra no Evangelho de João. Então essa é uma das grandes tarefas do Consolador prometido, inaugurar esse tempo efetivamente para a humanidade, em que a imortalidade passa a ser cada vez mais tratada como uma realidade inegável, até o ponto em que um dia, numa humanidade já regenerada e mais consciente do que ela própria é, de sua origem, de seu destino, todos nós, espíritos aqui encarnados, teremos então essa consciência bem clara da brevidade da experiência material e da imortalidade que nos aguarda a todos. E, naturalmente, que essa imortalidade assim, tão patente, né, tão vigorosa, que poderemos estar constantemente com ela convivendo, por exemplo, nas reuniões mediúnicas ou a partir dos textos que a doutrina espírita nos traz, as mensagens, as orientações dos espíritos, ou o diálogo vivo ali, tão próximo, tão real com aqueles que de lá nos falam de suas experiências, do que encontraram, do que viveram, das consequências dos seus atos, essa imortalidade agora para nós revelada, esses véus agora verdadeiramente abertos, certamente terão um impacto muito grande na vida da criatura aqui encarnada. Tanto no que diz respeito à responsabilidade que isso traz perante os nossos atos, o fato de sabermos dessa realidade, de que lá encontramos as consequências do que aqui fazemos, como também no que diz respeito à esperança, o consolo que essa realidade, esse conhecimento nos traz. Essa visão mais abrangente, amplificada da vida, que redimensiona tudo o que aqui vivemos, que faz nos repensar valores, que faz repensar as nossas dores, que nos faz entender tudo o que aqui vivemos à luz, né? Ou tendo por pano de fundo esse infinito que então se nos abre, tanto no espaço como no tempo, esse infinito da imortalidade, da eternidade. Tudo aqui na experiência material passa então a ser ressignificado a partir dessa imortalidade tão viva que o Espiritismo nos mostra. Que os espíritos, ou sobre a qual os espíritos nos falam, no contato íntimo aí para aqueles que são médiuns ostensivos, para aqueles que participam das reuniões mediúnicas, ou para aqueles que usufruirão todas as benesses da literatura espírita, da grandeza dessa doutrina. E é Kardec mesmo, portanto, que vai analisar, estudar o impacto dessa consciência da imortalidade da alma no que diz respeito a esse assunto que hoje aqui nos reúne. O suicídio, por exemplo, a depressão, enfim, as lutas, as dores da alma aqui na experiência material. Como a imortalidade bem compreendida e, mais do que isso, bem sentida, bem arraigada mesmo, enraizada no coração e no sentimento da criatura, bem como na sua razão, quais serão os impactos dessa imortalidade na prevenção à depressão, na prevenção à loucura, na prevenção ao suicídio. Kardec vai tratar desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5, em que trata dos bem-aventurados os aflitos, nos itens 14 em diante, Kardec vai trazer reflexões muito lúcidas e muito belas, consoladoras, acerca desse impacto da doutrina espírita, bem compreendida, bem vivida na vida de um indivíduo. Diante das suas lutas, diante dos seus desafios, como esse conhecimento, como essa vivência o protege, cria para ele elementos de prevenção, de proteção do sentimento, né? Trazendo-lhe consolo, esperança, resignação e resiliência para lidar com esses desafios e essas lutas da vida, sem conceber essa possibilidade de tomar o suicídio
como porta falsa de uma aparente saída dos desafios. Então, Kardec, no item 14, vai começar dizendo assim para nós, do capítulo 5. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, olha que grandeza dessa simples frase de Kardec, do que está aqui por trás. A doutrina espírita, abrindo-nos os pórticos da imortalidade, traz, ao mesmo tempo, calma e resignação. Confiança no futuro, que projeta, que cria no coração do indivíduo serenidade. Essa resiliência, que é, nas palavras de Kardec, o melhor preservativo contra os transtornos psíquicos que aqui ele define, aqui ele descreve como a loucura, bem como também com relação ao suicídio. E por que essa visão da imortalidade traz ao espírito calma e resignação? Primeiro porque entendo a imortalidade, entendo essa eternidade por pano de fundo, a criatura redimensiona o que ela vive aqui na experiência transitória. É como se a criatura, subindo, pudesse ver as coisas de mais longe, pudesse ver as coisas de mais alto, e aquilo que aqui, no terra a terra, no imediatismo terrestre, em meio às lutas, às rotinas da vida material, aquilo que parece muito grande, intransponível, uma dificuldade, um desafio, um problema, quando subimos pelo pensamento, quando mudamos o nosso ponto de vista, dirá Kardec também no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando subimos nessa montanha do pensamento, né, e vislumbramos esses horizontes que a doutrina espírita nos abre, eis então que aquilo que parecia grande demais se torna bem menor, se torna bem mais suportável, se torna contornável. Vendo de cima aquele obstáculo na qual parecia não existir nenhuma saída, nenhuma rota de contorno, vendo de cima consigo ver que ele é perfeitamente contornável. Aquele ponto do caminho que parecia ser um ponto sem saída, quando subo em pensamento, consigo identificar as possíveis rotas que me darão saída. Enfim, quando tomo por pano de fundo esse infinito que a imortalidade da alma nos abre, que essa vida futura da qual o Espiritismo nos fala, nos apresenta, tudo mais que vivo aqui na experiência material se redimensiona. As dores se tornam mais suportáveis, os desafios, os problemas. Consigo enxergar por detrás das experiências difíceis aqui na matéria a felicidade, a paz, as esferas mais sublimadas, os novos horizontes evolutivos que me aguardam no mundo espiritual, se bem souber me conduzir aqui na experiência material, vivendo as lutas, superando a mim mesmo, crescendo, aprendendo, trabalhando, desenvolvendo os valores espirituais. E isso tudo, aquilo que me espera do lado de lá, a vitória prometida para aquele que aqui labuta, isso tudo traz toda uma nova carga de sentido, toda uma nova inspiração para o espírito que consegue, então, motivar-se, angariar forças, angariar esperanças para poder seguir avançando, superando os desafios. Por isso que essa imortalidade que o Espiritismo nos abre traz calma para o espírito e também resignação, porque a sua própria relação com o tempo se modifica. Quando a criatura está muito fixada apenas a uma existência, os meses parecem longos, os anos longos demais, mas quando sabemos
da realidade da eternidade que nos espera. O que será uma encarnação? Que dure 90 anos que seja. O que será uma encarnação? O que serão alguns anos de luta? Tendo em vista a eternidade que nos espera, a grandeza da vida imortal, onde o próprio passar do tempo é assim tão distinto, tão diferente, a vida, a experiência material, como nos dizem os próprios Espíritos, no Livro dos Espíritos, não passa então de um relâmpago perante a eternidade. Por isso, muito mais fácil se torna a resignação. Porque agora eu não penso nos anos de luta, eu penso nos anos de luta em comparação com a imortalidade e a eternidade que me esperam. E tudo aquilo que eu comparo com o infinito se torna pequeno demais. Pequeno demais. É até um conceito da matemática que a gente trabalha, por exemplo, o limite. Né? Qualquer número inteiro, qualquer número aí definido sobre o infinito, quando eu faço uma comparação dele com o infinito, uma razão dele com o infinito, aquele resultado é zero, como a dizer que o infinito vai diluindo, né, o tempo, aquilo que parecia longo demais diante dessa vida imensa, abrangente e abundante que se nos abre, se dilui e torna-se muito mais possível de ser vivido, de ser experienciado. Por isso, essa realidade da imortalidade nos traz, ou traz ao espírito, calma e resignação, como também confiança no futuro, porque sabemos que da imortalidade somos amparados por seres já mais sublimados, redimidos, que nos estendem as mãos, que nos aguardam após as lutas, as refregas aqui na experiência material, que nos aguardam para o abraço amoroso, que nos falam de novos horizontes de progresso, que nos falam que é possível sim vencer, de que Deus não nos dá fardos superiores aos nossos ombros. Enfim, nos falam de um futuro de alegrias, de um futuro de crescimento, de um futuro luminoso, se bem soubermos valorizar o presente e superar os desafios que ele nos propõe. Então, todos esses elementos, quando a criatura os acolhe, resultam no seu coração em serenidade, em resiliência, que são esse preservativo mais fundamental contra o suicídio, contra essa porta falsa, essa falsa saída pelas vias do suicídio. Por isso, Kardec, um pouco mais adiante, prossegue dizendo: se encarando as coisas deste mundo de maneira ou da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Porque, justamente, se ampliaram esses seus horizontes e isso faz com que ele redimensione tudo o que aqui vive. Como Kardec vai dizer um pouco mais adiante, já no item 15, ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, o que é a encarnação em comparação com a imortalidade? Um dia, um relâmpago. Então, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Mas esse futuro nos fala que todos os sofrimentos serão um dia superados. Todas as dores também, todas as imperfeições, todas as paixões, todas as lutas. Porque só há uma fatalidade, né, inquestionável, inexorável para todos nós, espíritos, filhos do Criador. A felicidade, a vida abundante, que é o destino de todos nós, na perfeição relativa que vamos construindo século a século na jornada ascensional. Então, esse é o primeiro aspecto que Kardec trabalha aqui conosco, da importância da imortalidade da alma, no que diz respeito à prevenção do suicídio. Essa calma, essa consciência que o Espiritismo nos traz
da brevidade das lutas, né, de que tudo haverá de ser superado, que da imortalidade somos amparados e que, vencidas as lutas aqui, nos esperam horizontes renovados, luminosos e felizes, para que prossigamos na jornada de ascensão. Por outro lado, dirá Kardec, no item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Então, no mundo ainda majoritariamente materialista, embora muitas vezes já com determinadas crenças que falem dessa realidade da imortalidade, mas uma realidade muitas vezes guardada à distância e não cultivada no dia a dia, na vivência da espiritualidade, no mundo ainda eminentemente materialista, imediatista, por isso esse caminho ainda toma tamanha proporção, né? Porque essas ideias materialistas, esse horizonte meio nebuloso ainda acerca da imortalidade, da vida futura, acaba fazendo com que as criaturas se voltem muito para o imediato, para a vida presente, e então as suas dores, as suas lutas tomam proporções demasiado grandes, difíceis, desafiadoras, e muitos acabam por sucumbir. Então, daí essa importância que Kardec frisa aqui para nós da imortalidade da alma. Mas ele dirá que há mais. No item 17, um outro aspecto ainda fundamental acerca da imortalidade da alma, que alcança nós, os que aqui estamos encarnados, de maneira talvez ainda mais viva, ainda mais tocante, sobretudo no campo do sentimento, que é justamente o relato dos espíritos que lá estão, daqueles que acabaram tomando a porta do suicídio e que então retornarão para nos prevenir quanto às consequências infelizes, dolorosas desse ato. Na medida em que se reequilibram, se reerguem do lado de lá, porque a misericórdia de Deus nunca falta, nenhum de seus filhos está desamparado ou eternamente voltado aos sofrimentos. Esses espíritos voltam, então, para nos relatar as suas experiências, as suas desilusões, os seus dramas, e para nos alertar e nos prevenir, falando-nos para que não tomemos essa porta, porque ela, na verdade, apenas nos projeta em lutas ainda maiores. Que desenvolvamos, dizem eles, a coragem, a paciência, a resignação, a fortaleza, que busquemos em Jesus, nesse arcabouço profundo, rico do Evangelho, as forças morais para vencermos aqui as lutas e os desafios, para que então os pórticos do sepulcro possam nos abrir os planos da espiritualidade mais sublime, mais elevada, onde haveremos de encontrar os seres amados, de desenvolver novas experiências, de angariar mais aprendizados, enfim, podemos subir mais alguns degraus na imensa escada de Jacó, que um dia há de nos conduzir às esferas sublimadas que nos esperam a todos. Por isso, no item 17, ainda desse capítulo 5, Kardec nos diz: o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, ou seja, da imortalidade da alma, no que diz respeito à prevenção ao suicídio, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Mais decisivo, talvez, do que esse conhecimento teórico sobre a imortalidade da vida, sobre essa vida que prossegue para além da morte, é esse relato dos espíritos que retornam, porque trazem, então, toda a sua carga de vivência, sua carga emotiva, falando justamente ao coração e não somente ao intelecto, à razão, porque nos momentos mais desafiadores de luta, em que as emoções estão ali perturbadas, em que o coração está muito opresso, talvez o simples raciocínio não seja suficiente para prevenir a criatura de tomar esse caminho precipitado e ilusório, mas quando se tem o relato desses espíritos, a sua história viva, marcada pelos seus dramas, isso vai ao coração, especialmente daqueles que estão pensando nessa possibilidade. Essa mensagem chega e traz essa carga
que então os desperta, que então os faz refletir. Por isso Kardec diz que talvez o resultado desse outro aspecto seja ainda mais decisivo, que é, prossegue ele, os próprios suicidas a informar-nos da situação infeliz em que se encontram. Claro, situação essa que vai variar ao infinito, porque são as mais diversas circunstâncias, né, envolvidas em cada um desses dramas, em cada uma dessas histórias, atenuantes, agravantes, mas sempre com aquele elemento em comum, como nos diz lá o Livro dos Espíritos, na questão 957, a decepção de não encontrarem uma morte, um aniquilamento que esperavam, mas sim a si mesmos e aos seus dramas, que precisarão mais cedo ou mais tarde serem saneados, serem encarados para serem solvidos. Então, a possibilidade de ver os relatos desses próprios espíritos no livro Céu e Inferno, por exemplo, na segunda parte, em obras clássicas que vão tratar do assunto, como a obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, ou as obras de André Luiz, esses relatos marcados aí pela experiência pessoal, pelas suas dores, pelas suas emoções, isso nos traz uma imagem ainda mais viva dessa imortalidade, dessa vida que nos espera além e da, digamos assim, da ilusão que seria esse caminho, né? Criando também elementos de prevenção para que a criatura possa repensar, se fortalecer e então lidar com seus dramas, claro, recorrendo tanto ao auxílio que a própria doutrina espírita ou que qualquer caminho espiritual haverá de lidar, como também recorrendo ao auxílio da terapêutica aqui do mundo, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, para que então ela possa estar bem amparada, bem ancorada, fortalecida para lidar com seus desafios, poder superá-los aqui para adentrar na imortalidade vitoriosa, pacificada e tendo vencido a si mesma, avançando na senda de evolução. Então, Kardec trabalha aqui para nós dois dos aspectos principais, duas das frentes principais de atuação da doutrina espírita em nos abrindo essa realidade da imortalidade da alma, no que diz respeito ao suicídio, à prevenção ao suicídio, à loucura, aos processos depressivos, na medida em que nos abre esses horizontes tão vastos, enriquece-nos a vida de esperança, de sentido existencial, de fé, de confiança no futuro, trazendo-nos serenidade, trazendo-nos paciência para lidar com o passar do tempo, com o vivenciar das lutas aqui na matéria, em nos permitir interagir e ouvir as histórias, os relatos daqueles que lá estão, com toda essa característica de vivência e de emoção, traz ainda mais força para essa mensagem, porque agora não alcança apenas o intelecto, a razão, mas também a emoção, o coração, e assim traz escoras, traz elementos de fortalecimento muito propícios e essenciais no que diz respeito a essa prevenção. Mas há ainda um outro fator, por meio da qual a imortalidade há de nos amparar. A doutrina espírita, abrindo esses horizontes, fala-nos dessa realidade, mas mais do que simplesmente conhecer a realidade da imortalidade, é preciso construí-la em nós. É preciso viver essa realidade da imortalidade. Porque no momento de uma luta muito intensa, no momento de um drama muito profundo, em que a emoção se encontra ali em desequilíbrio, em desalinho, os pensamentos também, talvez a simples informação, o simples conhecimento da imortalidade não seja o suficiente para prevenir ou impedir o espírito de tomar esses caminhos. Há até um relato muito impactante, emocionante, que se encontra no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 23, um relato de um irmão espírita, que foi um trabalhador espírita, médium, em Belo Horizonte, que assina ali apenas como Lima, um pseudônimo, que vem contar a sua história. Ele que, tendo esse conhecimento da realidade, da imortalidade espírita, que era médium, acabou cometendo também o suicídio e fala, então, de suas desventuras no mundo espiritual, traz
orientações, traz esse alerta e ilustra para nós que não basta também o simples conhecimento da imortalidade. Mais do que isso, é preciso aprofundar isso em nossa vida, criar raízes mais profundas para além simplesmente da teoria, do campo teórico ou filosófico, para que a imortalidade se faça de tal modo viva em nós, que então, no momento mais profundo do choque, de uma experiência difícil, a gente tenha recursos para lidar com essa experiência sem tomar, no ato de desespero ou num ato precipitado, a porta falsa do suicídio. Então, é preciso buscar essa imortalidade vivida, aplicada à vida, ao sentimento, ao coração, e é aí que o Evangelho ganha realmente dimensão em nossa vida. Porque antes mesmo da doutrina espírita nos tornar a imortalidade assim tão clara e tão patente, o primeiro a afirmá-la de modo peremptório para todos sempre na história da humanidade foi o Cristo, com a mensagem da ressurreição. Claro que antes dele, outras tradições, culturas espirituais já haviam tratado dessa questão, mas muitas vezes mais restrita aos chamados círculos iniciáticos. Com o Cristo, porém, nós temos a afirmação peremptória, dali por diante, marcante para todos sempre da história da humanidade. A realidade da imortalidade estava, enfim, demonstrada. A vida prossegue para além do túmulo. O Cristo, voltando em espírito aos discípulos e a todos nós, nos afirma essa realidade da vida que sempre supera a morte, da vida que triunfa sempre sobre a morte. E essa era a base mesmo do Evangelho, da mensagem cristã. Paulo chegará a dizer, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 14, que não fosse a ressurreição do Cristo, vã seria a nossa fé, vã seria também a nossa pregação, porque é essa realidade da vida que prossegue, da vida que segue triunfante para além da morte, é ela que dá sentido a tudo que o Cristo nos trouxe, a toda a realidade, a toda a mensagem do Evangelho. Por isso, a melhor maneira de consolidar a imortalidade em nós, equilibrando o campo do sentimento, para que no momento de luta maior, de ataque, digamos assim, ao nosso sentimento, não venhamos mesmo já conhecedores da realidade da imortalidade, a capitular, a melhor maneira de consolidar e enraizar verdadeiramente a imortalidade em nossa vida será aplicando o Evangelho, a terapêutica do Evangelho, que é a mais fundamental, porque todos os dramas essenciais da criatura estarão, no fundo, no seu sentimento, estarão, no fundo, no seu eu mais profundo, no seu mundo interior. E sem trabalhar esses dramas mais profundos, a criatura estará ainda sempre muito fragilizada, por mais informada que esteja com relação às realidades da vida, com relação às leis divinas, ou mesmo aí à imortalidade. Ela precisa trabalhar esse campo do sentimento por meio do perdão, do amor, da caridade, da humildade, da indulgência, do trabalho no bem, que são os pilares fundamentais do Evangelho do Cristo, que vão então consolidando no campo do sentimento essa vida abundante, essa imortalidade de fato em nós. Já diziam os provérbios lá atrás, no capítulo 4, que acima de tudo devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é exatamente isso que o Evangelho vai nos ensinar a fazer, a consolidar essa fonte da vida em nós, de maneira segura, protegida, para que então não apenas estejamos informados, né, vislumbrando essa grandeza da imortalidade, mas para que também ela esteja pulsando em nós, em nosso coração, em nosso sentimento, nos dando essa fortaleza, essa resiliência, essa serenidade para lidar com os maiores desafios que venhamos a encontrar. Emmanuel mesmo nos dirá, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 104, que a vida é a experiência digna da imortalidade. E o Cristo, quando nos propõe trazer-nos a experiência da vida abundante, outra coisa não quer nos ensinar a fazer senão consolidar ainda
e sempre e cada vez mais em nosso coração essa experiência digna da imortalidade, ou seja, a imortalidade sentida, mais do que simplesmente raciocinada, para que ela seja então a nossa fonte perene e inesgotável de fortaleza, de comunhão com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua bondade que nos alcança e nos envolve, nos alimenta e nos sustenta, para que venhamos a superar os desafios e as lutas do caminho, porque com o Cristo todo jugo se converte em jugo suave e todo fardo será leve. Uma vez consolidando essa imortalidade no coração e também na razão, conforme a doutrina espírita nos apresenta, estaremos então protegidos, estaremos então prevenidos e preparados para lidar com as tormentas da vida, com os desafios que a experiência material nos traz como parte inerente do processo evolutivo, sem sequer cogitar essa possibilidade de tomarmos essa falsa porta do suicídio para, avançando vida fora e superando a nós mesmos, quando a morte então vier nos chamar, podemos adentrar na vida transcendente, pacificados, tranquilos, e então contemplar a beleza e a grandeza que nos espera além. Que Jesus nos possa inspirar a todos nós, fortalecer e amparar a todos aqueles que estão desalentados, aflitos, que possam ouvir essa mensagem de vida do Evangelho nas palavras do Cristo, as palavras de vida eterna em vosso coração, para que sigam então fortalecidos, esperançosos e confiantes, rumo ao futuro que nos espera na imortalidade sem fim. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.